Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Poerski. E hoje nós temos um episódio super especial com o pessoal do Ideia 1, né, que são os autores do nosso projeto do Vita Center. E eles vão hoje descortinar um pouquinho, né, como é que foi todo esse processo. Então eu vou deixar, né, que o Rafael e a Camila se apresentem, expliquem um pouquinho o que é o Ideia 1, que é um escritório super reconhecido a nível nacional, né? E aí a gente vai explicando como é que começou essa nossa relação, né, essa relação de vocês junto da GR. Oi, gurias, boa tarde. Primeiro, muito obrigada, então, por nos convidar para bater esse papo aí, a gente falar um pouco dessa parceria entre a Ideia 1 e a GR, os projetos aí em andamento. E aí, gurias, tudo bem? Boa tarde. Também a gente está muito feliz de estar aqui, podendo participar dessa conversa, poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho. A gente se conhecer ao vivo, né? Porque a gente já se conhece pelo Zoom com o Rafael. A Camila já teve que vir algumas vezes, né, Camila? Sim. Mas então tá, conta aí, Camila. Primeiro, de repente, falar do Ideia 1, né? E depois a gente explica o Vita. Claro. Não, a Ideia 1 é uma empresa de arquitetura de Porto Alegre. Atualmente nós temos 18 anos aí de atuação no mercado. Somos uma empresa de arquitetos associados. Atualmente temos 16 arquitetos associados. Uma empresa focada em projetos para construtoras, em projetos de edificações, de incorporação. Estamos no mercado há 18 anos. Foi fundada em 2014 pelos arquitetos, pela Cristina Martins e pelo Gabriel Grandó. E começamos aí, em torno de 2018, essa parceria aí com a GR. Começamos a atuar aqui em Santa Maria. Viemos com esse desafio que eles nos trouxeram, do Vita, um terreno aí super importante aí na cidade, que juntos a gente fez aí diversos estudos, pesquisas e trouxemos essa solução aí que está quase ficando pronta. Não, e a gente sempre estava comentando antes de começar, né, o nosso talk, como o que vocês propuseram lá no início, né, é o que o pessoal está vendo hoje em dia e ressaltando como as principais características do Vita, né? Porque realmente é um projeto super, né? A gente sabe que a gente colocou aí para vocês um programa de necessidades de vários projetos em um, né? Então ele não é só um prédio comercial, mas enfim, tem toda uma questão de estacionamento, tem mall, então se tu quiser, Camila, meio que explicar esse início, até como é que foi, né, todo o brainstorming de análise de mercado, né, aquela reunião que a gente teve com vários médicos da cidade para entender as dores, né? Isso. Não, foi muito interessante. Então, a gente fechou essa parceria, viemos para cá, marcamos essa dinâmica que foi noite adentro aí com um grupo de médicos e começamos a ouvir bastante, assim, o que era aquele lugar, o que estava faltando, o que precisava na rotina do médico, o que precisava na rotina do seu cliente, do paciente, o que a cidade estava necessitando. Então, ouvimos todas essas questões, estudamos o terreno, que também foi super desafiador. Era um terreno super bem localizado, na frente do Hospital de Caridade, mas um terreno com 20 metros de largura e 100 metros de profundidade. Sem acesso por trás, né? Sem acesso Quase por trás. conseguimos, mas não deu. E com uma necessidade gigantesca de trazer espaços de qualidade para as pessoas, de resolver estacionamentos. E como a Cris fala, né, diversos usos. Então, a gente, depois dessa dinâmica, conversando muito com a GR, a gente detectou a necessidade de, além dos consultórios médicos, de terem espaços comerciais que complementassem essa atividade profissional. A região carecia muito de estacionamentos, carecia muito de espaços de estar, de espaços de gastronomia e a rotina mesmo, assim, do paciente, que ela fosse completa naquele local, né? Então, o projeto veio como uma resposta a todas essas questões e com estratégias um pouco disruptivas, assim, exatamente pela essa dimensão de testada do terreno, né? Então, a gente brinca que o empreendimento precisava de muitos acessos, e a gente solucionou de uma forma
que fossem 2 andares, né? Então, temos ali o mall, aquele acesso que todo mundo deve estar começando a ver tomar forma com a saída do tapume. Então, um pé direito super alto para convidar quem passa na rua a acessar, com essas unidades comerciais aí que estão sendo muito bem estudadas pela GR para resolver essas questões, essas solicitações, necessidades dos pacientes e dos médicos. E nos que a gente chama de drop-off, né? Então, é uma possibilidade de mergulho que os carros têm no pavimento inferior, que pode ser tu vai poder chamar um Uber nesse pavimento. Tu vai poder, se alguém está te dando uma carona, está chovendo, o ponto para, ao invés de parar no meio da rua, ter questões de abrir portas de carro, trânsito, etc., é um lugar confortável, que está sendo pensado também, né, Cris, com o teu projeto de iluminação. Então, todo confortável, uma ambiência, a gente estava falando com o Jean ali, visitando a obra hoje, uma ambiência de hotel, né, um espaço convidativo para essas pessoas. Também a gente estudou muito a rotina do médico, né? Então, atende no hospital, passa o dia tanto no hospital quanto no seu consultório, e tem espaços na agenda que gostaria de descansar um pouco e ter um pouco de privacidade, porque está atendendo pacientes, mas depois, nesse momento, pode estar fazendo alguma ligação para resolver alguma questão pessoal, ou até como a gente estava conversando com o Jean mesmo lá no espaço dos médicos, que já está tomando forma também, né? Mas, assim, discussão de casos, hoje em dia, eles trazem, né, que é muito multidisciplinar um tratamento de um paciente. Então, eles têm que estar conversando, um médico de uma especialidade que está acompanhando aquele paciente, mas precisa consultar diversas outras áreas específicas para resolver aquele problema de saúde. Então, espaços para que eles pudessem, para que isso pudesse acontecer. Questões também que a gente tentou resolver ali no projeto, assim, com o estacionamento. Então, o estacionamento, tu pode estar estacionando ali no teu carro, mas ir no hospital, ir em outro centro clínico, mas o mall já te resolver alguma outra necessidade. Porque até, Camila, agora tu falou isso, às vezes a gente não se dá por conta de alguns porquês do projeto, né? A própria aquela escada interna que tem do drop-off, esse, né? Pro mall, evita que a pessoa não precisa pegar um elevador para subir um andar para já sair no nível da rua e daqui a pouco ter uma consulta no prédio da frente, né? Não necessariamente ele vai usar aquele estacionamento para fazer uso do Vita Center, né? Então, tem todas essas facilidades até para o fluxo se dar de diversas maneiras e não congestionar, né? Então, tipo, não precisa pegar o elevador, já sobe ali, já sai quase na frente do prédio ali, já consegue acessar as demais edificações ali ao redor. E ela é uma escada super convidativa, né? Por ser uma escada aberta, ela já te convida a ir para aquele eixo, que é todo o eixo do pilotis, né? Dos pilares em V. Então, ela já te convida para chegar naquele espaço e ter todo aquele mall onde tu pode estar indo em outro lugar, mas tu também pode parar em alguma loja, parar em algum restaurante, né? Fazer essa pausa antes de seguir teu caminho, né? Eu não sei se vocês chegaram a conversar lá, que possivelmente vai ter uma ligação com o prédio do lado, inclusive, né? Então, tu sai daquela escada e tu ainda tem a possibilidade de... Não precisa nem fazer a volta, né? Tu já sai direto nesse prédio que tem várias clínicas, vários escritórios. Sim, ali. É uma espécie de extensão da rua, né? Aquela área de pilotis, né? Então, é como se tu estivesse no passeio, andando na calçada, só que com uma extensão, além da extensão da praça que tem na frente, também tem todo esse eixo, né? Que vão tendo lojas do lado, ou pode ter uma conexão com uma outra atividade, né? Também é legal de falar, né? Reforçar um pouco o que a Camila falou do desafio do programa, né? Porque o programa, a gente trabalha muito com edificações habitacionais, né? O programa habitacional, ele está no nosso dia a dia, né? É pensar na nossa rotina, na rotina das pessoas do morar, né? E o programa hospitalar, ele traz um desafio maior, que não só o programa hospitalar, mas como ele foi posto para a gente, né? Como uma evolução do programa hospitalar, com esse mix de usos, com o cliente como foco, né? E não mais o paciente, né? Mas sim o cliente como foco do empreendimento, né? Então, acho que esse é um grande desafio que foi colocado do projeto.
Não, e até a gente diz que o projeto ele tá eterno, né? Porque até hoje a gente tem coisas que a gente vai mudando, vai querendo mais, vai não sei o quê. E as próprias unidades, né? Eu lembro que antes eram unidades todas mais ou menos do mesmo tamanho. Daí a gente, não, mas daqui a pouco a gente já falou com o pessoal está querendo unidades grandes e unidades pequenas. Ou então uso tipo coworking. Então, os próprios andares, né? O andar tipo, digamos assim, a gente tem poucos tipos iguais, né? A gente tem o sexto pavimento que é diferente, a gente tem o terceiro pavimento que tem uma área de recepção comum das salas. Então, se vocês quiserem explicar um pouquinho também desse mix, né? Dos usos. Não, ele foi pensado exatamente diversos produtos em um só e também tanto para o médico como para possíveis outros serviços que complementam essa área. Então, o terceiro pavimento foi pensado com salas menores e, devido a essa metragem quadrada mais reduzida, uma possibilidade de se fazer uma recepção mais centralizada, imaginando um pouco o formato atual de coworking ou o formato também do compartilhamento hoje em dia, né? Hoje em dia fica um pouco complicado, dependendo da tua especialidade, ter uma secretária sempre disponível. Então, alguma operação, alguma recepção mais centralizada, compartilhada, atenderia. O terceiro e quarto, o quarto e quinto pavimentos já começam os consultórios atendendo a RDC 50 nas suas dimensões de porta, dimensões de corredor, mas também com algumas salas que também complementam os consultórios. O sexto pavimento, então, foi todo pensado com salas maiores, com as clínicas, com o pé direito mais alto, se algum tipo de clínica que necessite o uso de algum equipamento, que precise de um pé direito maior, ali se consegue resolver, bem próximo do espaço condominial dos médicos. E o sétimo, oitavo e nono pavimentos com também os consultórios. Todos esses, do quarto ao nono pavimento, sempre na frente do elevador, tendo um jogo de aberturas e de volumes para criar também espaços de estar, espaços de respiro, então, para se poder trazer algum verde para contemplação, para poder ter algum mobiliário para que complementasse o próprio consultório médico. Então, tu já quer estar no andar da tua consulta, mas o médico atrasou, tu chegou um pouco mais cedo, a sala de espera do médico já está com bastante gente, ali é um espaço que tu também pode esperar com qualidade. Fora o próprio mall, que vão ter espaços com bancos, com área verde, com quiosques, onde tu pode sentar e descomprimir, esperar o teu horário e relaxar um pouco. Então, esse misto de usos é que traz a riqueza para esse empreendimento. E os desafios para os arquitetos. Exato, muitos. Mas a gente até, essa questão dessas microesperas na frente dos elevadores é interessante, porque aqui em Santa Maria é um polo regional, né, de saúde. Então, geralmente, assim, vem uma família... Todo mundo vem consultar no mesmo dia, né? Então, agora é o horário que o fulano está na consulta. De repente, os outros da família ou estão ali nessa espera, ou estão fazendo uso do mall, né? Então, esses diversos usos ali é o que os nossos clientes que estão comprando as salas eles identificam muito rápido, né? Que vai suprir com uma dor que eles têm hoje, que é isso, é a família toda que veio para uma consulta e eles não têm uma sala de espera para receber, né? Ou então, o que o marido ou os filhos vão ficar fazendo enquanto a pessoa está na consulta, né? E esses usos ali no mall, também não com cara hospitalar, né? Eu acho que isso é algo também que as pessoas dizem, não, tá trazendo... É que nem a gente diz, é o nome, né? É vida, não é num clima triste de doença, né? Então, eu acho que o projeto todo, ele transparece isso e vocês tiveram muita sensibilidade em atender isso, né? Da melhor forma. Eu acho que sim, essa ambiência é muito importante, né? Ela é muito sentida, né? Tu entra, não parece que tu tá chegando num ambiente hospitalar, né? Aquele ambiente que ele já te expulsa, né? Que tu já quer ir embora. Não, ele é um ambiente que tu vai entrando e vai te sentindo confortável. Até a questão da iluminação, né? Não ter aquela iluminação branca, quase azul. Tu tem uma iluminação um pouco mais quente, que vai te relaxando, vai tendo diferentes tipos de ambiência que tu pode ir ficando e tu não te sente mal num ambiente que geralmente ninguém gosta de chegar num hospital, né? Naquele clima, ou esperar num hospital, né? Ali não, ali parece que tu tá num hotel ou
num outro espaço. E as cores, né, que vocês ali, a questão do uso da madeira, né, acho que tudo muito quente, diferente daquela arquitetura hospitalar que a gente já, o imaginário nosso puxa aquela coisa branca, né, cores mais frias, assim, então acho que tudo isso ficou bem A iluminação natural também, ele hoje a gente está mesmo ainda em obra, né, em final de obra, que geralmente acaba prejudicando um pouco, mas não, tu já sente a iluminação natural muito presente, né? O verde também, o verde da árvore no fundo, o entorno também acaba sendo... Parece que tu sai do centro, tá? Naquele centro ali, naquela muvuca, quando tu entra, parece que tu saiu do centro, né? Esse gesto na frente dos elevadores foi muito ao encontro das referências que a gente viu muito no início do processo, que foi buscar, assim, o que era disruptivo da área hospitalar. Então, é esse quente com os materiais, é esse verde. Então, esse gesto na frente dos elevadores, a gente fez como se fosse um grande rasgo, mas um rasgo ritmado, que cada andar tem. E aí, sim, a complexidade também do projeto. Cada andar tem um formato diferente, no qual tu também pode te relacionar com eles. E ali a ideia é ter bastante também verde e entrar essa iluminação natural, não ser um corredor comprido com só iluminação artificial, né? Ali a gente deixa a luz entrar e, como o Rafa falou também, no mall, tirar proveito daquela árvore do fundo, as vegetações que estão sendo propostas, paredes verdes, para trazer esse conforto para esses dois ambientes, para o mall e para as circulações dos pavimentos tipo. Apesar do serviço ser hospitalar, a gente tem certeza, né, que pessoas em outros momentos ou buscando outras atividades vão visitar o espaço, né? Não é só quem está usando a área hospitalar que vai usufruir, né, desse mall ou dos restaurantes, dos serviços que tiverem. Não, a gente tem certeza que pessoas de fora vão ir para lá para utilizar esses espaços, né? Que é uma ideia muito com o mall, né, Cris? Que é a questão também de ser esse espaço de convivência. Daqui a pouco alguém quer abrir um notebook, trabalhar, né? Que seja convidativo e que as pessoas usem de várias formas, né? Não só para esperar, como também para o próprio home office, que veio para ficar em muitas empresas, o modelo híbrido. Então, a pessoa pode ir no Vita, fazer uma reunião também, sair um pouco do escritório, ir com a equipe lá. Então, a gente imagina o Vita tendo bastante vida também nesse sentido, né? Não, inclusive, agora a gente está nas definições de mobiliário e de paisagismo e tal, então os bancos, a gente já está prevendo o banco com USB, né? Ele tem, tipo, uma mesinha acoplada, então a pessoa pode, né, fazer como suporte para note, enfim, para alguma coisa assim. Né? A própria praça de alimentação, diferentes formas de uso desse espaço, ora com mesas, né, mais individuais, ora banquetas, ora umas mesas mais confortáveis, daqui a pouco um grupo de médicos ou de alguém que está ali quer fazer um happy hour, né, no final do trabalho. Então, dá realmente diversas possibilidades de uso, né, não engessar só num formato. E também o que a gente diz, isso vai evoluindo conforme for o uso, né, não adianta. Hoje a gente apresentou já o formato da praça de alimentação para uma das operações, mas será que não dá para colocar mais lugar aqui? A gente disse, isso ali tudo vai ser no uso, né, a gente fica meio ansioso em querer já prever tudo, mas realmente são coisas que a gente vai ir sentindo depois do público, né, e o projeto vai se adaptando e se aprimorando ainda mais. Né? Mas acho que isso que é bacana, né, Cris? De ser um projeto vivo também, como a gente está sempre falando, que até hoje estão chegando muitas contribuições e estudando as possibilidades e tentando incorporar algumas coisas. A própria praça de alimentação, né? Questão dos bancos, do cuidado, tá? Vai ter banqueta mais alta, não, mas tem as pessoas da idade, então tem que ter a cadeira mais baixa. Eu sei porque eu acompanho, né? Eu trabalho no marketing, mas eu junto lá com o pessoal meio dando uns bizu ali nos grupos, né? Então, é cada detalhezinho muito pensado, que quem vê o todo depois pode não se dar conta, às vezes, né? Tipo, mas é tudo muito... são pequenos detalhes que vão fazer uma diferença enorme depois no uso mesmo, né? No dia a dia de quem frequentar o Vita. E, inclusive, agora eu tentando lembrar, antes contigo, né? Como é que a gente chegou até vocês, foi num contato, né? De amigos, assim, em comum, que trabalhavam em Caxias na época, que a consultora estava fazendo um medical center, né? E, tipo, porque quem é que tu vai buscar para atender a um plano tão complexo, né? E vocês, na época, estavam envolvidos com um projeto assim, né? Então, até se vocês quiserem explicar um pouquinho, hoje o Ideia 1, ele está concentrado em que tipo de projetos, né? Ele é mais comercial, residencial? Sim.
A ideia 1, nós fazemos projetos para as incorporadoras, né? Para a construção civil. Então, são muitos residenciais, como o Rafa mencionou, mas tem bastante comerciais, centros médicos. E a gente tem trabalhado muito no desenvolvimento das cidades com os Master Plus. Então, hoje em dia, na ideia 1, nós temos alguns setores, né? Tem o setor de criação, o setor de desenvolvimento. Dentro do setor de criação, nós temos o setor de Master Plus, então a equipe focada nesse tipo de projeto, que seria todo um pensamento, toda uma pesquisa, todo um desenvolvimento antes de sair o projeto urbanístico. Então, é todo um zoneamento de um bairro novo, onde que vão ser as maiores edificações, onde vão ser as menores, quais vai ser os usos, que é um norteamento, um zoneamento para as outras empresas que vão atuar, ou até a própria ideia 1, como a gente tem cases, como o Parque Una de Pelotas, no qual a gente faz desde o Master Plan até o desenvolvimento de todas as edificações no parque. Atualmente, a gente está no 16º projeto, atuando lá na região. E temos, dentro do setor de criação, então, a equipe de Concept Design, que é focada na criação das edificações. E, atualmente, a Ideia 1 atua em diversas partes do Brasil. Então, somos de Porto Alegre, estamos há 18 anos, a sede é em Porto Alegre, mas atuamos já no Vale dos Sinos, atuamos na Serra, atuamos aqui em Santa Maria, em Passo Fundo, Pelotas, estamos em Santa Catarina hoje em dia, estamos até no Mato Grosso. Então, assim, diversas frentes no Nordeste. Então, diversos públicos diferentes, assim. Então, está sendo muito rico e muito, muito interessante. E fora a equipe de criação, nós temos a equipe, então, de desenvolvimento, no qual, hoje em dia, temos 3 núcleos. Um coordenado por mim, outro coordenado pelo Rafa, e mais um outro coordenado pela Paula. E o projeto, depois que ele já tem a carinha dele, já tem, assim, o produto definido, as diretrizes, que passa para essa equipe de desenvolvimento. Então, dentro da empresa, a gente acredita muito na força das pessoas. Então, por isso também essa ideia de divisão, assim. Então, pessoas mais focadas na criação, pessoas mais técnicas do desenvolvimento. E, enfim, a pessoa assim, que está criando, ela já não fica pensando, mas como é que eu vou resolver isso para executar, né? Deixa que os outros pensam. Eu acho que isso é bom, né? Porque a pessoa não fica limitada. Mas é interessante também a troca que nós temos nisso. Sim, então, assim, o nosso espaço lá é muito também fluido, muito aberto. Então, assim, os guris estão lá na criação. Eu adoro ir lá dar uma volta e muito legal, mas assim, cadê aquele espaço? Cadê aquele outro? Como é que tá o dimensionamento? E quando a gente está desenvolvendo e começando a viabilizar, também chamar, assim, quando começa também a entrar todas as questões técnicas, que como no caso do Vita, tinha, então, assim, as questões assim, como vai entrar a ambulância dentro do drop-off, agora que estão lançadas todas as instalações, a estrutura, a hidráulica, que com a profundidade do terreno, tudo tinha que sair ali pela Pinheiro Machado. Então, começa a ter esses condicionantes, a gente chama a equipe de criação junto. Tá, mas como é que... Vamos lá, vamos resolver de uma forma que a gente não perca o que a gente chama dos fatores críticos de sucesso daquele projeto. Então, é uma coisa que dentro da Ideia 1 a gente prioriza desde o início, assim. Então, olhar uma obra pronta, olhar uma imagem de venda e comparar, assim, e ver que os dois são, assim, exatamente iguais, assim, nos enche de orgulho. Assim. Apesar de ter, né, essa divisão entre as equipes, a gente troca muito, né? Tem muita troca de informação, né? Tem, claro, essas brincadeiras que às vezes os guris me perguntam, dá para fazer isso aqui? Eu digo, dá, mas depois vocês vão ter que vir aqui resolver, né? Porque não é bem assim para resolver. Mas então tem muito essa dinâmica, né? As equipes são bem consolidadas, bem organizadas, mas a gente troca muito entre o desenvolvimento, ali a gente está sempre trocando, porque é norma, diversas coisas que vão, plano diretor de cidade, legislação, vai mudando muito. Então, a gente precisa estar se atualizando entre equipes, trocando informação, divulgando material e também entre criação, como a Camila disse, né? O nosso objetivo é o que foi aprovado pelo cliente ser executado como foi aprovado pelo cliente, né? Então, a gente vai até o fim com o objetivo de ser fiel ao que foi vendido. Isso, né? A gente nota muito, né?
porque não é só o Vita, né, que a gente se envolveu, tem mais alguns projetos, depois a gente conversa sobre eles, mas essa forma de vocês apresentarem o projeto pra gente, né, então, claro que vocês já trabalham com programas que, né, que tá tudo relacionado, né, então tu tá lá fazendo a planta, mas tu sabe que tem a parte hidráulica, tu tem a elétrica, já tá tudo aparecendo na mesma planta, né, e na hora que vocês nos apresentam isso, vem de uma forma muito fácil de ser lida, né, e compreendida, não só por pessoas mais técnicas, que são da área, mas pelo pessoal de obra mesmo, né? Então, isso reduz um monte o estresse de obras, as coisas inesperadas, assim, né? Quando tu tá lá, tá, mas e agora como é que a gente vai resolver isso, né? Então, acho que isso, com certeza, para vocês chegarem ao que vocês chegaram hoje, depois de 18 anos isso, né? É muita coisa que tu vai aprendendo, né, no dia a dia, né? E vai evoluindo, assim. Então, hoje vocês usam o que é de software, Então, nós implementamos o BIM, que é a tecnologia mais atual de desenvolvimento de projetos, desde 2011 no escritório. Fizemos assim, optamos, porque existe sim no mercado 2 grandes empresas de programas de software BIM para arquitetura. Optamos pelo Arcade da Graphisoft, num trabalho até junto com a Asbeia do Rio Grande do Sul, para investigar os que tinham no mercado, quais que eram mais amigáveis e mais focados de fato para a arquitetura. Optamos pelo Arcade e fizemos treinamento e assim, mudou a página. Agora sim, foi fevereiro de 2011, agora é BIM, é Arcade e bora lá, assim. Mas, assim, é muito importante esse desenvolvimento em BIM, porque tu desenvolve o modelo da edificação, tu constrói ele dentro do computador, né? Então, tudo a gente consegue antecipar diversas questões que poderiam estar lá na obra. A gente já vê em projeto, já soluciona questões que podem ser arquitetônicas ou questões que têm que ser, sim, conversadas com estrutural, com elétrico, com hidráulico, climatização, e já sai resolvido. Esse exemplo eu sempre dou quando eu falo alguma coisa de iluminação e do case de projetos e tal, foi a questão da iluminação dos pilares do Vita, né? Porque eu lembro que a gente já tinha que saber mais ou menos a altura da luminária que ia ficar embutida na laje para ver se ia dar certo, né? E isso são coisas que até pouquíssimo tempo atrás, tu nem pensa. E daí depois como é que vai executar, né? Então, e aí aquela imagem lá do render inicial que tava lindo, pilar iluminado, não tem mais como fazer, né? Era isso que a gente tava falando de querer ser fiel, né? Ao que foi vendido, né? E a gente se preocupa tanto com isso, porque a gente sabe que se não for resolvido em projeto, em obra vai acabar tendo alteração, né? É isso de representar o que tá na foto, a gente é meio... A gente já sabe bem como funciona aqui, né? A gente segue a risca também, assim, não, mas aquela cor, não dá nem que tenha mudado para o catálogo, tem uma cor mais bonita, mas não, a gente vai voltar naquela que estava lá, porque, enfim, é o que o cliente não adianta, principalmente a pessoa mais leiga, assim, ela se agarra muito aquela imagem. Às vezes a gente diz que às vezes até não é tão bom, porque, né, às vezes ela chega, tá, mas pode até fazer alguma coisa diferente naquele espaço, mas ela já tá tão com foco naquilo que foi apresentado, né, então... Mas, enfim, e nessa história toda de vocês, né, foi legal tu falando nas atuações de vocês, a gente já teve também, né, agora, né, no meio tempo, porque o Vita, enfim, é de 2017, 18, a gente já teve outro projeto, né, que vocês fizeram o projeto, já está em execução, que é o Aluri, né, então, e é um residencial, né, que daí, então, a gente já sai um pouquinho do comercial, vai para o residencial. Foi um projeto que a gente fez em parceria com a Zacom, num projeto diferente também, porque em formato de investidores, então, é um grupo de investidores que estão apostando nesse projeto. Hoje o grupo já está fechado, já estão ansiosos, né, pelo término da obra, porque agora, vocês chegaram a ir lá hoje? Não. Hoje a gente não foi. Não chegaram a passar. Mas já escavaram, já estão na parte das garagens ali. E aí, se tu quiser explicar também, Camila, o Rafael participou do Aluri? Não? Né? Um pouquinho de como é que foi também esse conceito, né, do projeto. Sim. O Aluri veio também como uma resposta para a localização ali da Borges, né? Então, também a gente fez pesquisa, entendemos e definimos quem seria o usuário de um apartamento naquela região, né? Então, por ficar muito próximo ali de área militar, a gente imagina que tenha famílias de militares, que também, pelo perfil e pela região, famílias que a gente chama de um ninho vazio. Então, assim, estava num apartamento maior, numa casa, os filhos saíram de casa, mas não querem perder também aquela
vivacidade da casa, a proximidade do verde, grandes aberturas, iluminação natural. Então, no Aluri, a gente chegou com o conceito de casa viva. Então, o apartamento estão com janelas amplas, tanto os apartamentos com floreiras, com sacadas, quanto a base, que tem áreas condominiais, áreas abertas, áreas fechadas, quanto também a preocupação que a gente detectou no local de gentileza urbana, de novo urbanismo, de ativação urbana. Então, ter sim ali naquela esquina pontos comerciais, lojas com espaços de estar, compondo com com o residencial, que a gente acredita muito que um dá força para o outro, né? Então, o ponto comercial te dá movimento, te dá segurança e te dá conveniência, pode te dar conveniência para o morador. E o morador se torna um usuário, um comprador da loja. Então, eles se retroalimentam, né? Então, ali também a gente partiu desses conceitos, trouxe essas respostas. Acho que vai ficar bem interessante. O Aluri, ele foi concebido antes da pandemia ou naquele período do início da pandemia, Camila? Que daí também veio toda essa questão da casa natural, né? Da casa viva. O Aluri, o conceito foi pré-pandemia, mas o conceito foi muito ao encontro das dores da pandemia, né? Sim. Que eu lembro que tiveram coisas que depois que já tinham sido propostas, a gente até aprofundou um pouco na questão. Eu lembro assim, mas aí o pessoal quer encomendar alguma coisa e ter uma área para armazenar, de entrega, né? Sim. Que não tenha tanto contato com o motoboy, enfim. Então, acho que realmente pegou uma... Bom, tanto que, agora tu falou, eu me lembrei, o nosso lançamento foi online desse prédio. Sim, foi o meu primeiro lançamento, inclusive. Agora a gente tá indo para um segundo, né? E foi todo online, foi uma surpresa incrível, né? A gente não fez um material impresso de venda. Tipo, nenhum material comercial, tudo foi online. E a gente fizemos as lives, foi tudo, foi a um Cris processo... Foi um processo diferente, foi um lançamento de produto digital, porém, né, um produto físico no meio digital, assim, foi bem... O Gabriel, inclusive, participou do Ideia 1, né? A gente fez uma das lives. Mas é um projeto, assim, que tá super legal, já tá, né, evoluindo, tá... Agora vão começar a ter as unidades à venda, porque a maioria das pessoas são investidores, né? Então, daqui a pouco tá no mercado. E aí, para completar, então, a gente, né, já teve o comercial Vita, né? O residencial Aluri, e agora a gente tem planos, né, na área mais urbanística, de repente, até pegando um pouquinho dessa questão de master plan, né, Rafael? Então, se quiser contar o nosso projeto, que agora já dá para falar que é no Recanto Maestro, né? Isso aí, a gente está com um projeto bem legal aí, com a Órtica, né? E que traz muito isso do urbanismo contemporâneo, né? Focado nas pessoas, focado em trazer as pessoas para o uso, né, desses espaços, né? Ser uma expansão do espaço público. Então, é um projeto bem legal que a gente está muito empolgado aí de estar participando e com diversas características, assim, super interessantes, né? De questão de trabalhar o nível do observador, então trabalhar com um mix também de produtos, né? Então a gente tem desde estúdios até apartamentos, trabalhar um pouco com essa ideia de pegar a pessoa que está querendo buscar uma casa de campo, né? Então a gente traz não só um uso das visuais, mas também traz a questão da materialidade do campo, né? Traz essas características, né, para a arquitetura. Outras questões bem importantes, assim, é que como a gente tinha falado no nosso processo de criação, esse é um projeto que ele teve a etapa de master plan, né? Então foi feito toda uma análise do entorno, toda uma análise de como poderia se conectar com a cidade, como poderia se conectar com o entorno, né? E se a gente pegar a volumetria que resultou dessa análise, desse lançamento do master plan, ela é a mesma volumetria que a gente está desenvolvendo em projeto agora, né? Então, acho que também uma volumetria que usa bastante das visuais, né? Além de criar um espaço público, assim, também é focado muito no cliente, é focado muito nas áreas condominiais, mas ele também está trazendo uma gentileza urbana, né? Está abrindo o espaço para as pessoas que não vão morar nesse espaço, mas que elas também possam ir e permanecer nesse espaço, que eu acho que é uma das características mais legais, né? Quando a cidade abraça alguma edificação, abraça essa gentileza, né? Então, acho que a gente tá super empolgado aí com esse projeto.
E ele teve toda uma fase de entrevistas, né, com pessoas, com possíveis usuários, assim, e o que foi identificado aqui que é não só, então, para o cliente usuário final, digamos assim, que vai morar lá, né, mas como uma segunda moradia, mas uma segunda moradia com um custo, digamos assim, um pouquinho menor, porque às vezes tu pensa, vou fazer uma casa de campo, mas aí tu tem que ter o terreno, tu tem que ter uma área grande, aí tu vai construir uma casa, a gente sabe todos os custos que tem nisso envolvidos, né, e o Recanto Maestro hoje, ele é uma área muito bonita, né, para quem não conhece, a área verde lá é realmente um lugar que tem uma energia muito especial, assim, é muito bonito, e tem essa questão das visuais que tu disse. Então, as pessoas, elas conseguem ter uma segunda residência num ambiente que é mais, como se fosse o campo, mas não chega a ser campo, porque é urbano já lá, né? Mas tem muito essa a presença do verde sim, marcante, mas, ao mesmo tempo, podendo ser um estúdiozinho menor, né? Então, explica, de repente, um pouquinho mais, assim, para as pessoas, os diferentes usuários que poderiam ter, né? Então, tamanhos de apartamento também. Eu acho que é bem isso, né? A gente trabalhou bastante com uma diversidade de produto, né? A gente vai de estúdios a apartamentos maiores, né? Então, o público também vai ter uma grande variação, né? Como tu comentou, uma pessoa pode ter essa experiência da casa de campo morando num apartamento, num estúdio, ou num apartamento um pouco menor, ou talvez num apartamento um pouco maior, né? E, então, isso se refletiu também muito nas áreas condominiais. Então, a gente está trazendo uma inovação também para as áreas condominiais, fugindo um pouco daquele padrão que a gente já conhece de condomínios. A gente está trazendo algumas outras características, assim, que eu acho que o pessoal vai ficar super empolgado de conhecer. No momento que verem os renders, que ainda vai demorar bastante aí para sair, né? O que nós temos de informação até o momento, né? Que o mercado sabe. Estúdios e apartamentos no Recanto, início 2023. Então, está aí chegando no final do ano. Mas logo a gente vai fazer outro talk para explicar melhor. Para detalhar melhor. Fica dando só um gostinho, assim, não dá para... Mas isso que tu aguardem, falou, mas que as as pessoas áreas vão se condominiais... surpreender, porque é muito legal, né? E também essas áreas também voltadas para o público externo, né? Eu acho que isso é super legal, né? Essa convivência, não isolar uma edificação da cidade, né? Eu acho que a grande sacada do urbanismo contemporâneo é isso, né? É tu saber trazer as pessoas para dentro da tua edificação, trazer as pessoas que utilizam aquilo, ter essa característica dos olhos da rua, né? Então, ativar as fachadas, né? A gente trabalhou com fachadas ativas, com espaços abertos cobertos, onde as pessoas podem passar o dia tranquilamente nesse local, né? Morando lá ou não, né? E ter essa convivência, né? De pessoas que moram com pessoas que não moram, podem utilizar dos mesmos espaços, né? A gente que tem o privilégio de ver os renders, as imagens aí, né? Uma coisa que é bacana, e os guris estavam comentando bastante também, que é a questão de não conflitar a paisagem da natureza com o empreendimento. Então, até esses detalhes, o cuidado com o uso dos materiais também, para não ser um edifício que vai gritar, digamos assim, aos olhos de quem estiver lá, né, de ter toda essa harmonia, né, eu acho que é uma coisa bem interessante. Claro que a gente não pode descortinar muito falar do projeto, do produto. Tu falou essa questão de harmonia com a natureza, inclusive a harmonia com o que já existe lá, né, porque Exato. O Recanto Mestre tem toda uma característica própria que a gente tentou respeitar, né, porque, querendo ou não, eles fizeram nascer esse local que estava até então, né, que não estava no mapa, né, e hoje está lá, tem diversas edificações, então isso foi muito respeitado na forma de como inserir, né, todos esses usos, essa edificação no meio do que já existe lá. Isso veio muito dessa análise de entorno que a gente fez, né, da análise da cidade, então a gente tentou manter a identidade local, né, além do que eu tinha comentado da gente buscar até na volumetria, a gente buscou formas da natureza para trazer para a volumetria, respeitar visuais, né, criar ângulos de visual através da implantação, da edificação, e também a questão do minimalismo, da materialidade, né, trazer um pouco dessa materialidade do campo, que é um pouco minimalista, mas a gente traz para a edificação, não só para a parte externa, mas também para as partes internas, né? Não, quando tu estava falando da questão de gentileza urbana, de fachadas ativas e tal, e daí tu começa a amarrar todos os projetos que vocês já fizeram com a gente, né? Porque, querendo ou não, a Luri tem muito disso, né? Que a gente até no início ficou meio receoso, porque é uma área da cidade que está um pouco... não digo abandonada, assim, mas ela merece uma atenção especial, né, para melhorar realmente, e tem muita gente que usufrui da região para fazer caminhadas, enfim, e hoje está muito largado ali. E aí a gente disse, não, mas
será mesmo que a gente consegue fazer um prédio sem uma grade na frente, sem fechar, sem isolar tanto? E sim, a gente está vestindo né, vocês nos mostraram muito esse lado assim do projeto. E não, vamos deixar isso aberto, vamos colocar uns equipamentos aqui de uso infantil, inclusive meio que criar uma pracinha, já que a gente tem que fazer um recuo do prédio, né? Isso no Alure, agora no Vita a gente já vê essa permeabilidade, né, do passeio do público, já entrando na edificação de uma forma bem sem barreiras, né? E agora na questão do recanto, né? Então, acho que isso hoje é um caminho da arquitetura, né? Que a gente, como arquitetos, assim, a gente gosta, né, de levantar a bandeira, mas claro que às vezes quando chega do lado do incorporador, a gente fica às vezes com receio dessa inovação, assim, né? Que não deveria ser inovação, né? Deveria ser uma coisa... A gente sente, né, esse medo também do lado do cliente, do nosso cliente, né? De quando a gente propõe essas gentilezas urbanas ou essas características, né, do urbanismo contemporâneo. Mas a gente apresentando estudos de caso, estudos nossos ou estudos do mundo afora, né? De tudo que a gente estuda, né? De como é uma resposta até disso que tu comentou, né? De cidades, às vezes, que estavam voltadas para o veículo e esquecendo o pedestre, né? Então, são áreas da cidade que elas estão abandonadas, que elas estão degradadas, porque tu não tem essa caminhabilidade, tu não tem essa permeabilidade visual, né? Então, as pessoas não se sentem seguras de caminhar por ali, de permanecer ali, né? E quando a edificação começa a proporcionar isso para as pessoas, né? Esse térreo ativo, acaba se transformando acaba revolucionando aquele espaço, né? Acaba transformando aquela área da cidade, as pessoas começam a utilizar mais e começa a se transformar mais segura, mais agradável para a cidade, né? O carro fica em segundo plano. Sim. Né? A gente acredita que, então, a trazer as pessoas, a movimentação delas no espaço, a segurança é a consequência disso, né? Então, como o Rafa falou, diversas cidades do mundo existem. Claro, no Brasil nós temos as questões específicas, né? Mas a gente já está vendo cases e movimentações de mercado de que isso sim dá certo. O próprio uso é meio que automático, as pessoas vão usando e vão contribuindo também até para cuidar, para que seja mais preservado e tudo mais, né? E algo que eu, pelo menos, estou apostando muito ali em relação ao Vita. E com a extensão da praça também, agora que está sendo revitalizada também por 3 empresas privadas da cidade. Então, a praça mais iluminada, arborizada, o Vita também iluminado, né? As pessoas usando mais, podendo tomar um mate até mais tarde. A gente tem esperança que até, de certa forma, reduza o vandalismo naquela região, né? Então, que as pessoas usando esse espaço público acaba também contribuindo, né, para que seja mais seguro. Até comentava com os guris, né, de que a Orla de Porto Alegre é um exemplo claro, né, dessa utilização, né, de um espaço que era totalmente abandonado e inseguro, e hoje a gente passa lá às vezes 2 horas da madrugada e tem pessoal jogando bola, andando de skate, o espaço ativo, tu não consegue, é difícil até às vezes de chegar num final de semana, porque o espaço foi bem revitalizado, né, o espaço foi bem projetado, e as pessoas adotaram aquilo, né? Então, elas cuidam daquilo, elas usam aquilo e o espaço se transformou num local seguro, né? Então, a gente tenta trazer isso para as edificações também, né? Sim, então, se apropriando, né? E respeitando o espaço, né? Acho que isso é a teoria, né? Das janelas quebradas ali, né? Que se cada um cuidar da sua casa, do seu jardim, tu vai ir contaminando, digamos assim, o resto, né? Isso a gente está vendo ali, até um feedback para vocês, o Vita já está impactando o prédio do lado, eles disseram que vão fazer um bulevar agora ali, vai ser... Então, são coisas assim que é legal, porque realmente a gente vai plantando uma sementinha, né? Eu sei que a transformação não é para amanhã, mas se cada um de nós aí conseguir fazer um pouquinho, né? Eu acho que a gente já tem aí, esses cases aí já vão dar para mostrar um pouquinho do que é esse novo olhar, assim, desses cuidados que a gente está tendo hoje em dia, né, com a arquitetura, de resgatar, na verdade, coisas que são dela, mas que por essa insegurança de hoje em dia, né, essa violência e tal, o pessoal começou a ficar muito fechado, né, e eu acho que a própria pandemia nos fez observar como é importante a gente poder começar a olhar mais para fora, né, e ter esses espaços, assim, né. E com um conjunto de ações as pessoas qualificar as cidades. Daí a gente vai em frente, né? Olha, muito legal bater esse papo com vocês, assim, né? A Camila, eu tive a oportunidade de conhecer recentemente também, numa vinda aqui no Vita. Rafael, tô conhecendo hoje. E parabenizar vocês, né? Por todo esse trabalho, que é incrível, assim. Tipo, o projeto, tanto o Vita quanto esse novo projeto aí do Recanto, que é incrível.
É impossível não olhar para o projeto e não se encantar, assim, é automático, né? Então... E sempre muito legal ressaltar a abertura de vocês, as vontades, as ideias, ao troca-troca, a discutir, porque claro que às vezes a gente tem que adaptar a nossa realidade, ao nosso mercado, né? E vocês são sempre muito abertos, então é um trabalho que a gente são de várias mãos, né? O Vita, a gente diz que cada dia tem uma pessoa nova, né, na equipe dando palpite, né? Então, mas é legal porque isso é pro bem do resultado final, né? E vocês... Tanto que a nossa história aí tá longa e agora já tem mais um projeto pela frente, então vai perdurar. A essência da empresa é exatamente essa, né? A gente acredita que equipes multidisciplinares, inclusive, elas trazem os resultados mais ricos aí. E a gente está muito feliz, sim, com o resultado aí do Vita, também parabenizar o pessoal aí de vocês da GR. E estamos ansiosos para voltar aqui na inauguração final. Isso aí. Então tá, pessoal, a gente quer agradecer mais uma vez, né, esse tempinho de vocês, a gente aproveitou e otimizou a vinda, vieram para ver terreno, para ver o Vita, e aí a gente já fez esse talk, né, já falamos de vários temas num só, mas já vai ficar o convite aqui, né, para quando a gente puder falar um pouquinho mais sobre o Recanto, vocês virem de novo. Vai ser um prazer poder voltar e falar, mas a gente agradece também o convite, é sempre um prazer enorme falar de arquitetura, falar de urbanismo, falar de cidades e de bons projetos, né? Que legal. Então tá, muito obrigada. Obrigado para quem está nos assistindo, né? Hoje a gente fez um bate-papo assim mais voltado para arquitetura, para projetos futuros e convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, continuar nos seguindo, tá? E até a próxima. Até mais.